A imagem que você tem de si mesmo, ela não é herdada, ela é aprendida. As informações que recebemos ao longo de nossa vida, ela é guardada em nossa mente em forma de crenças, de teorias, e esse conhecimento de mundo, ele nos permite prever, antecipar e nos preparar para o que vem acontecer. Ou seja, o futuro está no passado armazenado. E a principal fonte para essa formação dessa visão de mundo que nós temos é o contato com as pessoas. E essa relação, ela vai determinar como eu vou me enxergar, qual que é a ideia que eu vou ter de mim mesmo. O que as pessoas disseram sobre mim ao longo da vida, o que elas deixaram de dizer, os meus castigos e os meus prêmios que eu recebi diante de uma coisa que eu fiz ou um comportamento que eu tive, os amores que eu recebi, as rejeições que eu recebi ao longo da minha vida. Tudo isso se organiza em uma imagem interna de quem eu sou, de quem nós somos. Se eu sou um sucesso, se eu sou um fracasso, os meus medos, as minhas inseguranças, os meus prazeres, os meus desgostos. Se diante do fracasso, diante da minha falha, eu vou ter uma capacidade de aprender com essa falha, de enfrentar essa falha, ou se simplesmente diante do fracasso eu vou olhar e vou aceitar e falar assim, não, eu vou ceder a isso porque eu sei que eu não iria conseguir mesmo. Eu já imaginava que eu iria perder. Essas crenças que vamos formando sobre nós mesmos, elas vão direcionando os nossos comportamentos, tanto físicos quanto comportamentos mentais. E esses comportamentos nós vamos tendo agora no presente e, consequentemente, construindo o nosso futuro. E se eu não mudasse um comportamento mental que eu tinha sobre mim e, consequentemente, houvesse um resultado no meu comportamento físico, nas minhas ações de fora, né? Eu não estaria aqui. Eu não iria gravar esse curso, eu não estaria me postando nas redes sociais, eu não estaria fazendo absolutamente nada disso, você não me conheceria. Por quê? Porque da onde já se viu Mateus ensinar alguém? Por que eu estou falando isso? Porque eu era burro. Pelo menos foi isso que o mundo, que as pessoas à minha volta me fizeram acreditar. Eu sou burro. E de onde que veio isso? Tudo começa já no primeiro ano do fundamental. Entro lá na escola, né? Fiz o prézinho, aí mudei de escola, fui para uma escola grande aqui na minha cidade. Final de ano, terceira etapa, recuperação em português. Eu devo ter tomado recuperação e ter tirado, assim, 58 ou 59, que eu precisava em 60. Nisso, já vieram as vozes, falando assim, nossa, falando com minha mãe, esse menino vai te dar trabalho. Já no primeiro ano já tomou recuperação. Nossa, que menino burro. Tomou recuperação em português? Comparações virando e falando, nossa, Mateus, como assim? Você tomou recuperação, seu irmão passa direto. Na época, meu irmão, até então, nunca tinha tomado uma recuperação, meu irmão mais velho. E ele passava com notas boas. Já eu não, né? Eu tomava recuperação. Segundo ano, recuperação. Terceiro, recuperação. Quarto, recuperação. E assim foi todo o meu processo escolar. Todo o meu período escolar, sempre tomando recuperação. Chega a sétima série e eu tomei recuperação. Normal. Final do ano, encontrando as pessoas lá, nessas festas de final de ano, as pessoas perguntam, e na minha concepção, era mais como uma questão de me humilhar. Em vez de uma expectativa real, não, esse ano ele vai conseguir. Não, foi mais uma questão de me humilhar. Pelo menos era a minha visão. Mateus, você passou de ano direto? Não. Já esperava a resposta. E aí vinha a resposta da pergunta seguinte, que era, tomou recuperação em quantas? E aí na época eu falei 7. Para não dizer todas, que eu tinha vergonha. Nesse ano, nas 2 primeiras etapas, eu tinha conseguido apenas 16 pontos em inglês.
60 pontos distribuídos e eu tinha conseguido só 16. Ou seja, eu podia pegar a minha nota somando as duas etapas que eu não conseguiria passar em nenhuma delas. A média era 18 para cada etapa, tirando a última etapa, que eu acho que era 24, alguma coisa assim. Então, para vocês terem uma ideia, das minhas notas eram extremamente baixas. Mas por quê? E aí vem a questão que é interessante. Quando você forma uma visão sobre quem é você, dificilmente você vai agir de uma determinada forma para mudar aquilo ali. Você tende a agir para corresponder à sua expectativa. Você vai fazer algo para confirmar a ideia que você tem de si mesmo. E eu tomei recuperação, 7 matérias, eu lembro até hoje, lá na casa da minha avó, minha tia, irmã da minha avó, estava sentada do lado da televisão e ela perguntou essas duas perguntas. Mateus, tomou recuperação? Tomei. Você passou direto? Tomei recuperação. Em quantas matérias? E eu falei 7. E ela olhou fria, calma, sem nenhuma emoção, sem me mostrar nada. Você não vai passar. Aquilo que ela falou nem me doeu, para falar a verdade. Porque simplesmente já era uma ideia que eu tinha. Eu não iria passar. Eu sou burro. Uma pessoa burra não consegue passar direto. Uma pessoa burra não vai conseguir recuperar essas matérias. Uma pessoa burra nem sequer vai se esforçar. Por quê? Porque eu sou burro. Não importa o que eu faça, eu vou continuar sendo burro. E era isso que eu pensava. Não importava o esforço que eu teria que fazer para conseguir melhorar minha nota, para alcançar alguma coisa. Eu era burro. Eu me via incapaz de mudar a minha realidade. E a autoestima baixa, ela faz isso. Nós nos sentimos incapazes diante do mundo. Eu lembro que nesse ano, meu irmão tinha tomado recuperação. Ele estava no primeiro ano do ensino médio. Eu acho que ele tinha tomado em 2 ou 3 matérias. E eu tomei em 7. Em todas, né? Pra falar a verdade, foi em todas. Ele ficava o dia inteiro estudando. Você abria a porta do quarto dele, ele estava o dia inteiro estudando. Eu não. Eu ficava vendo televisão, deitado, fazendo qualquer coisa, dormindo, qualquer coisa. Por quê? Porque simplesmente, se eu sou burro, por que eu vou estudar? Eu não vou conseguir recuperar mesmo? É a visão. Eu não tenho capacidade de mudar a minha realidade, então eu não faço nada para mudar. Logo, o resultado negativo virá. E esse resultado negativo, ele confirma a visão que eu tenho. Vamos lá. Eu sou burro. Eu tenho que estudar para passar. Mas a pessoa burra, ela não estuda. Porque eu sou burro. Então eu não passo. Logo, como eu não passei, isso volta e confirma a visão que eu tenho. Lembra que eu falei? As pessoas, elas tendem a ter certas atitudes para confirmar a ideia delas mesmas. Eu sou burro, eu não estudo, eu não passo. Logo, eu sou burro. Meu irmão estudava e eu não. No final do dia, na hora de dormir, eu deitado na minha cama, juntava as minhas mãozinhas e rezava. Diante de um problema que para você não tem solução, aonde você busca solução? Em Deus. Eu nunca fui religioso, eu nunca fui de ir para a igreja todo domingo, apesar da minha avó ser extremamente religiosa, eu nunca fui. E nesses dias, eu pedia a Deus freneticamente, com muita força, me ajude a conseguir recuperar as notas para que eu possa passar adiante. Resultado, Deus não opera dessa forma. Eu não passei, né? Como eu já tinha dito, eu não passei. Deus vai te entregar o resultado desde que você haja de uma maneira para obter aquele resultado. Se eu tivesse estudado pra caceta, talvez eu teria passado. Mas como eu sequer abri um livro, eu tive recuperado 2 matérias, biologia e história. Sem estudar. Mas eram as matérias que eu considerava mais fáceis. Primeiro ano do ensino médio, todo mundo começou a falar:
ele vai tomar bomba de novo. De novo. Era tido o ano mais difícil que todo mundo tinha. Meu irmão tomou recuperação em 3 matérias. Mateus? Que isso? Vai se ferrar. Vai se fuder. Ele vai tomar bomba direto. E nessa época, a minha escola tinha tomado uma decisão. Lembra que eu falei que na 7ª série tinha tomado recuperação em todas? Eles mudaram uma medida lá, que era quem tomava recuperação mais de 4 matérias já tomava bomba direto. Na época eu achava injusto. Que isso, deixa a pessoa recuperar. Hoje eu entendo essa visão, porque assim, você tinha dentro do dia, entre o dia que você recebe a sua nota, seu boletim, e você vê que você tomou recuperação, e o dia da recuperação, você tinha, se eu não me engano, pouco mais de um mês ou menos de um mês. Então, você estudar toda a matéria do ano inteiro, de 7, 8, 10 matérias, é praticamente inviável. Vamos lá. Pezinho no chão. Hoje, pezinho no chão é praticamente inviável. Então, eles falaram, se você já tomou tudo, você não vai conseguir recuperar. Agora, você só pode tomar em 4. Cozinha, ficou assim, cozinha na mão. Todo mundo falando que eu sou burro, minha vida inteira. Eu acreditei que eu era burro a minha vida inteira. Primeiro ano sempre ficou colocado como o ano mais difícil para mim. Eu tinha uma visão de que meu irmão tinha tomado recuperação no primeiro ano e eu estava lascado. Na 7ª série eu já tinha tomado bomba. Chega o primeiro ano e eu passo direto. Como assim? Primeira etapa eu tomo recuperação, segunda etapa eu tomo recuperação no primeiro ano, na terceira etapa eu passo direto. Eu não acreditei, porque eu não acreditava em mim. Ninguém acreditou. Como assim ele não tomou recuperação? No ano mais difícil, no ano que começa a química e física, matérias extremamente complexas e difíceis. E esse menino passa direto, sem estudar. Isso mudou a minha visão? Não. Continuei achando que era burro. Segundo ano eu tomo recuperação, terceiro ano eu tomo recuperação, e eu começo a falar, não, é o que eu gosto de adrenalina. Desculpa. E aí, quando eu estava ensaiando esse roteiro, nem está no roteiro escrito, quando eu estava ensaiando esse roteiro, eu lembrei de uma freira, que eu cheguei a estudar a escola de freira, do meu 2º ano até a 4ª série. 2ª série até a 4ª série. Minha mãe, triste por eu sempre tomar recuperação, foi começar com as freiras. E a freira foi e falou, seu filho não é burro. Minha mãe tomou um choque. Ele aprendeu xadrez muito fácil. E ele joga muito bem xadrez. Na época foi na 2ª série que eu tinha aprendido xadrez. Eu estava com 8 anos de idade. E ele falou assim, ele joga muito bem xadrez para um menino de 8 anos. E uma pessoa burra não aprende xadrez. Não consegue jogar do jeito que o seu filho joga. Então pode tirar essa ideia de que ele é burro. Adiantou alguma coisa? Não. Mas eu estava lembrando disso. Foi a única pessoa, basicamente na minha vida inteira, pelo menos no meu período escolar, que falou que eu não era burro. Mas como todo mundo já tinha falado que eu era burro, a visão que eu tinha era que eu era burro. Como que a gente muda essa visão? E aí que tá. Não é fácil, tá? Você vai ver que ao longo do curso não é fácil. São atividades que vamos ter que fazer constantemente, diariamente. Até hoje eu preciso me policiar, porque senão meu comportamento mental me leva a crer que eu sou burro. Não é um reset completo que acontece. Porque durante todo o processo da sua vida, você criou uma certa identidade, uma certa crença sobre si mesmo. E agora o que você vai estar fazendo é modificar essa crença. É começar a sair do eu sou inútil, insignificante, para uma pessoa útil, para ser uma pessoa de sucesso. Um fracassado para um sucesso. Só que, como a vida inteira você recebeu informações de que você era inferior ao outro, consistentemente, mesmo melhorando gradualmente e consistentemente, tendo uma autoestima saudável, ainda vai parar pensamentos de inferioridade na mente das pessoas, que teve essa autoestima abalada desde criança. Eu não faço promessas vazias, eu não estou aqui para vender curso para você melhorar sua vida em pouco tempo, para você ficar rico.
Não. Eu coloco sempre os meus pés no chão e peço para que você coloque os seus pés no chão no mundo real. Vamos sair do mundo da Alice e colocar o mundo real. Diante do mundo real, até mesmo porque só conseguimos melhorar nossa autoestima vendo o mundo real. Hoje eu tenho uma visão que é simples. Vamos voltar aqui na minha história. Se o primeiro ano do ensino médio era sempre mais difícil para todo mundo, e meu irmão, que era um inteligente, e é um inteligente, ele tomou recuperação, como que eu não tomei recuperação? Se eu aprendi com uma certa facilidade a jogar xadrez e conseguia fazer certas jogadas que na época, para um menino de 8 anos, eram jogadas complexas, como que eu era burro? Isso é hoje eu com a minha visão de agora, vendo como espectador, já com uma distância de tempo. Então eu consigo ver, não tem como essa pessoa ser burra. Não estou querendo falar assim, nossa, eu sou extremamente inteligente, porque eu também não me acho. Eu me acho uma pessoa esforçada, que senta a bunda na cadeira e estuda aquilo que quer estudar, para melhorar a sua vida. Hoje eu tenho na minha mente uma visão que é simples. Eu sou capaz de mudar a minha vida através das minhas ações. Coisas que antes eu não tinha. Antes a visão que eu tinha de mim era um ser insignificante, incapaz de mudar de vida. Era isso que eu pensava sobre mim. Você, seguindo tudo que tiver aqui nesse curso, todos os exercícios, e aí eu te peço principalmente isso. Você pode ver todas as aulas seguidas se você quiser. Eu não recomendo, tá? Maratonar, você perde algum tipo de informação que é passada. Mas o mais principal, tá bom, né? Mas o principal, assassinei o português? Sim, eu gosto de assassinar o português de vingança por ter me feito perder nota e ser minha primeira recuperação no ensino fundamental. Então eu assassino o português assim. O importante são os exercícios, tá? Foque em fazê-los. Por mais que possa parecer exercícios simples, idiotas, banais, eles são extremamente importantes para essa mudança de visão de quem eu sou para quem realmente eu sou. De uma visão inferior do ser para uma visão superior do ser. Tenha isso em mente, tá? E em hipótese nenhuma acredite que isso vai acontecer em um mês, em 15 dias. Não vai. Vai demorar bastante tempo. Tem alguns exercícios que já mostram uma melhora na mudança do pensamento, na visão que você tem sobre a sua vida, em um mês. Já começa uma melhora. Não quer dizer que em um mês você vai estar com a autoestima extremamente saudável. Eu não vou mentir para vocês, eu não sou de mentir para vocês. Eu preciso colocar o pezinho no chão. Eu não faço promessas fáceis, simples e rápidas de resultado, principalmente mudanças de comportamento, que são coisas que demoram e pode demorar anos, porque, como eu disse, nós estamos batalhando e lutando contra uma identidade que foi construída durante anos sobre você. E construir e reconstruir uma identidade é extremamente difícil. Te espero na próxima aula.